Mas eu fui ajudado muito quando eu comecei, morando em Porão, na Alfredo L 185. Quem que me ajudou? Que época que era? 1972. Eu estudando jornalismo no Objetivo, não tinha dinheiro para pagar, não podia entrar. Aí a Áurea, que era secretária do célebre, maravilhoso João Carlos de Gênio, que está no céu, ele que disciplinou o mercado de cursinhos, que antes do João Carlos de Gênio, o cursinho era meio que zoneado, sabe? Mas ele disciplinou o cursinho como se fosse faculdade mesmo. Só que eu não podia entrar. Então, uma japonesa austera e corretamente, ela não deixou entrar, porque eu já estava 1 mês e meio sem pagar. Porque a minha tia Antônia, tadinha, que mora no céu, não aguentava. Tinha que pagar comida, tinha que pagar também o cursinho e tinha que pagar o meu quarto, na Alfredo L 185. Coincidentemente, o mesmo número da casa onde eu fui criado, na Praça dos Andradas, 185 em Muzambinho. E aí, a coitada não estava aguentando. Mas aí eu peguei e fui lá no Objetivo e fiquei na fila lá para falar com o João Carlos de Gênio, o maior homem do mundo educacional do Brasil. Ele está no céu. Aí ele pegou, mandou me dar bolsa. E ainda mandou me falar: e você precisa trabalhar, então procure Fernando Luiz Vieira de Mello na Rádio Jovem Pan, no aeroporto, onde hoje é a igreja não, o Hospital Moriá, do Grupo Record. Muito bem. E eu fui lá, fiz teste lá com o Fernando Vieira de Mello, na minha opinião, o maior jornalista da história do jornalismo brasileiro, Fernando Luiz Vieira de Mello, que está no céu. E comecei como repórter de trânsito e como setorista no Detran. E aí aconteceu com o Neto, depois, o que aconteceu comigo. Estou lá, na sala de imprensa, eu, João Ambrósio, que era o repórter, primeiro repórter voador de São Paulo, da Rádio Bandeirantes, o abelhudo COFAP Bandeirantes, e tinha outros colegas do Jornal da Tarde, porque o Detran era uma grande fonte de informação, entendeu? Só no Detran você podia licenciar carro, só no Detran você podia pagar TRU, que era taxa rodoviária única, no Banespa, que não existe mais, e ali fiquei. De repente chegam os integrantes dos Secos e Molhados. Olha isso. E eu fiquei até com medo, porque já estava começando eu caipira demais, mas eu fiquei vendo ali, eles sentaram, estavam esperando o Franz Neto, e o Franz atrasou. Aí chega Osmar Santos. Na internet tem, no Shopping Frecaneca outro dia eu fui almoçar lá, e eu com meu filho mais velho, o Rafael, aí chega o Osmar. Chega o Osmar, ele tem uma cadeira que ele mesmo dirige, sim, entendeu? E ele pegou e falou: Milton Neves. Tá aí na internet. Poxa. Peguei na mão dele e chorei. Deus te pague. Você que abriu o caminho para mim com a mão de Deus. Ele já era Não, ele era o dono da narração esportiva da Rádio Jovem Pan. E já estava arrebentando também, em comparação com veteranos maravilhosos, né? Luciano do Vale, Haroldo Fernandes. O Fiore Gilhote foi meu ídolo também. Eu ouvia lá em Muzambinho. Abre-se as cortinas e começa a espetar. E um dia morreu o filho dele, ele fez uma crônica que eu nunca vou esquecer. O meu primeiro filhinho. Fiore Gilhote foi um locutor poeta maravilhoso, espetacular, mas Haroldo Fernandes da Rádio Tupi também era muito bom. E aí... E ele novinho ainda, O Osmar novo, né? Eu tinha os 18 anos, um pouco menos, um pouco mais, e ele tinha lá, acho que era mais ou menos a mesma idade. Tá. Bom, aí estamos ali, e eu conversando com o Osmar comigo e tal, eu falei muito, tanto é que quando ele foi embora, eu falei: gente, parece que o Osmar tá com raiva de mim. Não gostou porque eu falei demais. Escalação de time, essas coisas que eu sei até hoje, né? Dos anos 60. Aí o Gerson Conrad, baterista maravilhoso do Secos e Molhados, falou: mas também, pô, você não deixou o homem falar? Foram embora, que já estavam os documentos deles prontos para lacrar carro, fazer vistoria, alguma coisa assim. Aí, cara, olha o que aconteceu. O Osmar foi embora e de repente toca o LP, linha preferencial, porque antigamente não tinha celular, não tinha nada. E tocou o celular, era uma linha direta que fazia um barulhão quando era acionado do veículo para a sala de imprensa do Detran.
E quem atendeu foi Zé Carlos Marques, da Rádio Excelsior, hoje CBN. Muito bem. Ele falou assim, ele pôs a mão. Donés, é o Fernando. Fernando Luiz Vieira de Mello, o maior jornalista desse país. Tá no céu. Aí fui morrendo de medo. O que eu fiz errado dessa vez? Você não fez nada. Você pega um ônibus e vem pra cá. Porque o Detran no Ibirapuera, onde é hoje um hotel, não. Ai, meu Deus. Lá é museu. Sim. Entendeu? Travessei o viaduto e peguei um ônibus lá, porque era pertinho, né? Do Detran no Ibirapuera até na Avenida Miruna, 713. E morrendo de medo. O Fernando vai me matar. Fiz alguma coisa? Aí eu cheguei na sala dele, era um aquário. O que eu fiz errado? Porque eu errava a rua. Eu não sabia. Um dia eu cruzei a Avenida Paulista com a Avenida Tiradentes. Putz. Os motoristas que me ajudavam, sabe? Aí ele pegou. Não, você não fez nada de errado. Mas eu quero saber o seguinte. Quem é que é o mentiroso? Você mentiu pro Osmar ou o Osmar mentiu pra mim? Eu falei, mas o que eu fiz de errado? Não, o Osmar veio aqui dizendo que você é um fenômeno em matéria de história do futebol. Então agora você vai fazer plantão esportivo no lugar do Narciso Verniz e do Weatherman, o velho querido Narciso Verniz que está no céu. E eu ali comecei, mas tremendo e tal, mas logo... Foi assim, então? Porque o plantão esportivo, você só fala gol no Maracanã. Sei. Flávio, você tá vendo o Corinthians, 1-0 contra o Palmeiras e tal. Agora, naquele tempo... Ficava na escuta, escutando com o José Laforé Salício, o Cláudio Giannini e mais uns 4 pessoas que ficavam com o fone no ouvido ouvindo as outras rádios, sabe? É emocionante, cara. Aí, comecei ao invés de falar só, gol no Maracanã, Roberto Dinamite, faz com 1, Madureira 0. Não, eu comentava um pouquinho, em 8, 10 segundos. Entendeu? Que ninguém fazia, só dava o... E aí, depois do show de rádio de Estevam Victor Burru, Leão Girardi, deixa cair Muzamba, porque eu sou de Muzambinho, eu sou de Minas. E ele passava pra mim, aí eu deitava e rolava, porque eu não tinha mais ninguém pra incomodar, entendeu? Aí podia... Porque eu conheço futebol demais. Tanto é que aquele Mauro Betting, uma hora enganador da crônica esportiva, eu perguntei pra ele outro dia, num podcast que nós estamos fazendo com grande sucesso. O Mauro Betting já veio aqui. Mauro Betting? Já. Ele já foi pra tudo quanto é lugar. O único lugar que ele não vai é pra casa dele. Ah, é? Tanto é que a mulher tá largando dele pela 8ª vez. Vem pra casa. Por não comparecimento. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma pergunta, Mauro Betting. Se você acertar, eu encerro a carreira. Mas se você errar, você encerra a tua. Eu falei, tá bom. O Santos um dia, Mauro, ganhou lá em Ribeirão Preto do Botafogo por 11-0. Pelé fez 8 gols. Isso é verdade? Verdade. 11-0. 11-0. Escale o Botafogo. Pô, mas isso é sacanagem, isso eu não vou lembrar nunca e tal. Machado de Tinho, Veríssimo, Oliveira e Maciel, Berguinha da Alberto, Zuíno, Alex, Antônio Gazi. Não tinha rádio em casa, mas eu ia na casa dos meus amigos e tudo do Santos eu decorei. O maior time do mundo. Você anotava ou era... Não, eu tô falando de cabeça aqui. O maior time do mundo de todos os tempos teve Gilmar Lima, Mauridalmo, Zito Calvé, Dorval Megal, Coutinho, Pelé e Pepe. O Santos Futebol Clube dos anos 60. E era Gilmar dos Santos Neves, Antônio Lima dos Santos, Mauro Ramos de Oliveira, Raul Donazar Calvé e Dalmo Gaspar. Zé Eli de Miranda, o Zito e Mengalvio Figueiró. O ataque com Dorval Rodrigues, o Macalé, Antônio Wilson Honório Coutinho, grande parceiro do Pelé, o único que acompanhava o raciocínio do rei. Edson Antes do Nascimento, um certo Pelé que jogava um pouquinho, e Pepe, o canhão da Vila na ponta esquerda, técnico Luiz Alonso Pérez, o Lula, presidente Etier Jorge Cury, vice Modesto Roma, os massagistas Macedo. Até o massagista. Massagistas Macedo, ai meu Deus do céu, esqueci o outro. Então, o que aconteceu? Eu decorava tudo do Santos. Tudo. Empresário que levava o Santos para jogar no exterior, porque precisava de dinheiro para pagar esse elenco, né? Samuel Ratinoff. Lembro o nome do médico. Mas nessa época vocês conseguiam ver muito VT ou não tinha? Não, na minha casa nunca teve televisão em Moçambique. E aí? Era só então rádio? tinha um rádio
E eu ficava lá. E quando o rádio pifou, eu ia na casa dos amigos do João. Os rádios grandes ou era rádio? Não, rádio qualquer. É. Entendeu? Dava pra ouvir, a Bandeirantes dava pra ouvir bem, sabe? A Rádio Tupi também, que não tem mais e tal. Mas enfim, Beraldo, outro massagista que eu esqueci. Ah. A tia Jorge Cury, o presidente, o Modesto Roma, e tinha outros diretores lá que eu sempre decorei que me fugiu agora. Porque o Santos norteou minha vida. Porque eu estava numa situação complicada. Eu vim pra Primeiro eu fui para Curitiba, passei fome e frio lá. Por que você foi pra lá? Porque meu irmão morava lá, estudava lá, e eu fiz vestibular, não passei. Porque o meu negócio não era passar em odontologia que eu tentei. O meu negócio era falar isso aqui, ó. Então, e por que você foi pra odonto? Fui para Curitiba e a coitadinha da minha tia Antônia Carlos Fernandes bancava comida, o pedaço da pensão lá. Porque era um apartamento na rua Duque de Caxias 47, e ali era um apartamento com 2 quartos, mas tinha cama até no corredor. Nós éramos 9. Nossa. Entendeu? E aí ali era duro, difícil e tal, mas aprendi e deixei de ser vagabundo. Porque lá em Minas o meu negócio era nadar, porque eu nadava muito bem, aliás ainda nado bem. É.